gente vai então convidar nosso primeiro palestrante, que é o Diego Eis, que ele é Head de Produto na ZigFan. Então, Diego, seja muito bem-vindo. Aplausos calorosos para o Diego. Não? Tem uma mágica. E aí, galera? Caramba, tá muito cheio, né? Eu não lembro se eu fiz evento depois da pandemia presencial, assim, acho que fui um de front-end. Lá eu não falei que front-end ia morrer, porque se eu já tinha falado antes, eles quase me mataram. Presencial é outra coisa, né? Mas muito da hora, né? Tem um negócio cheio assim. Gente, valeu por estarem aqui. Eu posso passar já. Falaram que eu tenho 20 minutos e a moça aqui que está dando risada, tal, toda alegre, me ameaçou lá atrás. Ela acha, né, que está enganando todo mundo, mas eu vou falar a verdade. Ela falou que 20 minutos ela corta. Simplesmente ela chega aqui, fala parou, parou, parou e avança. E eu falei para ela que eu esqueci de me descrever. Então, eu tenho 1,86 m, cabelos curtos, escuros, estou vestindo uma camisa preta, como sempre, né? Curto básico assim, normal, uma calça jeans e um tênis. Uso óculos também. É isso, vamos embora. Pessoal, show, eu trouxe uns disclaimers aqui para vocês, eu adoro fazer disclaimers no início e adoro fazer polêmica também. Não é polêmica, na verdade são opiniões diferentes, tá? Então é isso aí, eu sou de DC, não gosto de Marvel, mas eu não vou continuar nesse assunto porque eu deixei um monte de coisa lá embaixo na polêmica vermelha ali, porque essa coisa eu passo muito rápido, que é para vocês poderem me conhecer melhor e a gente não ter tanta briga assim. Eu tenho um livro também, fazer o meu jabá, Gestão Moderna de Produtos Digitais, eu não sou designer, tem um detector de metais ali, então eu sou PM, mentira, nasci como PM, era front-end antes, não passei por design, infelizmente, mas eu gosto do assunto e eu vou falar um pouquinho do que eu falei nesse livro, vou falar um pouquinho aqui agora, e é um assunto que é um tanto, como que eu vou dizer, difícil. Tá? Eu tive que estudar para falar sobre esse assunto. Antes eu falava assim, sei lá, sozinho no chuveiro, com uma, duas pessoas, não dentro do chuveiro, fora, mas nunca falei em público assim, vocês entenderam? Então, é um assunto que é meio complexo. E para mim é complexo pra caramba, porque não é algo que a gente vive falando sobre isso dentro da área de tecnologia. E aí, quando eu falo tecnologia, eu estou falando tudo que envolve tecnologia, tá? Não estou falando só de produtos, só de design, desenvolvimento e etc. Então, me perdoem e depois a gente faz umas perguntas aqui para a gente poder elocubrar um pouquinho mais sobre esse negócio. Eu gosto de fazer perguntas no início e, para mim, a primeira é o que é ética, né? Então, quando a gente vem participar de um evento sobre ética, né, minimamente, a gente tem que começar por essa pergunta. E essa pergunta não é uma coisa muito fácil de você poder responder, porque não é algo exato, né? Ética, ela envolve esse conjunto, né, como que eu vou dizer, definições, talvez, esse conjunto de ideias, né, essa coisa que direciona o nosso comportamento como seres humanos, né, como pessoas, sociedade e assim por diante. Teoricamente, é isso que a galera diz por aí, né? Então fala, cara, esse conjunto de definições morais, né, vamos colocar desse jeito, é o que a gente chama de ética, né? Mas o que é muito mais difícil da gente conseguir entender ou conseguir, teoricamente, dizer o que é ética, é dizer o que vai dentro dessa porcaria de conjuntos morais, né? O negócio é o que todo mundo fala como se fosse muito fácil, né? A gente fala, pô, a ética fala para a gente, pelo menos tenta ajudar um pouco a gente a definir o que é certo e o que é errado. A gente poder dizer, pô, aquilo ali é certo, aquilo ali é errado, aquilo ali eu não posso fazer em público, isso aqui eu posso, tal, e etc. Mas ninguém fala o que vai dentro desse, ou como decide, né, alguma coisa, não, isso aqui está dentro do conjunto moral, ético da sociedade dos seres humanos. Então, para mim, isso é um problema. Por isso que é muito difícil a gente conseguir dizer o que é ética. Quando a gente vai estudar, eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia nem por onde, tipo, cara, que livro que eu procuro, né? Que site que eu entro para poder falar isso, para poder ler sobre isso, ou até mesmo a gente conseguir entender um pouco mais como isso se aplica à tecnologia. E aí, eu sempre gosto de procurar em autores que eu geralmente leio, né? Um deles é o C.S. Lewis. O cara ali, ele é sensacional, ele é generalista total, né? Quem é PM gosta de coisas generalistas, né? E ele diz que para decidir o que vai dentro desse conjunto moral, ético, né?
a sua opinião, ou talvez o que você pensa, ou o que você acha, precisa se encaixar em 4 coisas. Ele fala que essa coisa você precisa ter um fato indiscutível. Ele diz que fato indiscutível é aquele negócio que ele vai ser verdade hoje, amanhã, foi verdade num período anterior, sei lá, por exemplo, a gravidade. A gravidade é a gravidade aqui ou no Japão, em 2023 ou, sei lá, 800 anos antes de Cristo, não sei. Em todo esse período, a gravidade é um fato indiscutível. Ele diz também que isso precisa envolver intuição básica. E essa intuição básica não envolve só seu achismo, né? O que você acha, né? Mas é isso misturado com aquela coisa que vem, sei lá, se fosse em inglês aqui ia falar do gut, né? Vem do intestino, sei lá, vem ali da sua alma, aquela coisa que você consegue sair investigando e entender que, mano, se tem alguém apontando uma arma para outra pessoa, coisa boa não é, né? Se aquela pessoa atirar, alguma coisa vai acontecer com quem levou o tiro, alguma coisa ruim vai acontecer também com quem deu o tiro, e se eu ficar aqui no meio, vai acontecer alguma coisa comigo também. Então, é aquela coisa de você conseguir calcular, ligar os pontos, conectar aquele negócio. O raciocínio já entra nessa conexão do fato, beleza, eu sei que isso é real, verdade, entendo que aquilo ali, né, existe. Essa nossa intuição de conectar os pontos, você conecta aquilo e começa a raciocinar. Causa, efeito, né, efeitos colaterais, o que vem depois desse acontecimento, por que esse acontecimento aconteceu, né, por que isso ocorreu. E isso, né, baseado num fator externo, que é o que ele chama de autoridade. Né? Eu coloquei ali uma autoridade referencial, porque muito provavelmente o contexto que você está analisando, né, aquela coisa que aconteceu, que você está ali no meio, é uma coisa que provavelmente alguém manja mais do que você. É uma coisa que alguém consegue julgar melhor do que você ou não. Sei lá, se não for algo técnico, provavelmente uma massa grande de pessoas, um volume grande de pessoas, tem uma opinião provavelmente diferente da de você. Então, você consegue juntar isso, né, e julgar com os fatos, a sua intuição, o raciocínio que você fez, e levando ou não em consideração esse fator externo, você consegue chegar em alguma conclusão do tipo, cara, provavelmente isso aqui, né, não era para fazer, ou não posso fazer. Entra dentro desse conjunto moral que todo mundo sempre fala, né? Mas se você vai lá para trás, e aí agora eu vou ser chique demais, né? Quando alguém cita Aristóteles num evento, né? Pô, tem que respeitar, mentira, estou brincando, mas quando você começa a voltar mais, né? Porque o C.S. Lewis ele até dá uma descrição técnica, né? Vamos colocar assim, né? Uma coisa um pouco mais detalhada e tudo mais. Se a gente chegar agora, vai no nível de abstração bacana, onde a gente começa a falar coisas aqui, está tudo bem, porque ninguém vai poder falar se está certo, se está errado agora, nesse momento, eu estou com o microfone aqui, eu posso jogar em alguém, a gente pode pegar e falar um pouco sobre filosofia. Quando a gente pega alguns filósofos, e aí eu estou mostrando Aristóteles e o Stuart Mill, que é bem mais novo, né, do que Aristóteles, óbvio, eles têm algumas semelhanças, eles e todo o resto dos outros filósofos, né? Eles dizem que as pessoas precisam, acho que o objetivo principal, melhor falar assim, né, das pessoas, individualmente, mas também como sociedade, é você conseguir buscar a felicidade. Né? Alguns deles dizem que felicidade você encontra quando você mitiga a dor ou quando você remove a dor. Né? Outros falam que não, você precisa também viver com a dor, etc. Não vou entrar nesse assunto aqui detalhado. Mas a similaridade entre eles é exatamente esse ponto. Tanto do Aristóteles, eu trouxe só os dois ali, para representar duas coisas bem diferentes. Né? O Aristóteles ele fala muito daquela coisa chamada eudaimonia, né? Aquela coisa que você, o que você sente, ou o que você procura, ou o que você faz, né? No fim, é o que justifica, e etc. E tal. E essa coisa que você tem que procurar uma vida virtuosa. Né? A gente traduz a eudaimonia hoje como felicidade, porque não tem outra palavra, sei lá, que se conecta melhor daquilo. E o Stuart Mill fala quase que a mesma coisa. Ele diz que, cara, o objetivo final da sociedade, das pessoas, é conseguir felicidade, felicidade de qualidade. Se o governo, as pessoas, os grupos, o indivíduo como um todo conseguir criar felicidade, mitigar um pouco a dor, aumentar a qualidade dessa felicidade, a gente cumpriu com esse objetivo. E, geralmente, é o que vem na nossa cabeça, é essa coisa da gente tentar mitigar o máximo de dor para que a gente consiga alcançar a felicidade. Né? E, mais ou menos, né, na visão assim, né, de outros estudos e tudo mais,
Nem sempre, né, a dor, na verdade, a felicidade é a ausência de dor. Né? A gente pode falar, sei lá, por exemplo, ataraxia, que é outra palavra bonita, tal, filosófica. Meu Deus, eu só estou cumprindo o checklist de palestrante aqui, colocando nomes difíceis, citando filósofos e tal. Ataraxia é aquela coisa de ausência de preocupação, ansiedade, né? Não necessariamente você está feliz, pulando, gritando e tudo mais. Às vezes você está tranquilo, né? Então, a gente tenta, hoje em dia, mitigar a dor, né, de uma forma muito viciante, vamos colocar assim. Né? Se a gente pega toda aquela balela de redes sociais, que a gente já viu tanto, já leu tanto, fala tanto, é mais ou menos isso que acontece hoje. A dor ela é física também, mas hoje está muito mais evidente uma dor mental, espiritual, uma coisa muito mais interna. Então, quando a gente entra hoje numa sociedade onde a percepção de performance, a percepção de não fragilidade, não vulnerabilidade, é conectada com fraqueza, a gente começa a tentar, ao máximo, excluir qualquer coisa que nos atrele, que nos conecte a essa coisa ruim, a que nos traga dor e que deixa a gente um pouco mais feliz, ou pelo menos parecendo mais felizes do que a gente é. Então, geralmente, né, tudo é muito mais apaziguado. Né? A gente vive numa sociedade hoje, em grupos de pessoas, e não importa quais grupos, familiares, pessoais, etc., mas a gente vive hoje numa enxurrada de pequenos retalhos que servem para a gente como uma referência de performance. A gente abre um Instagram e começa a olhar aquela pessoa bonita, maravilhosa, etc., indo para a academia toda, né, na estica. Aí gira lá o history de novo, aparece alguém feliz com os filhos e tal, e etc. Volta de novo, tem alguém lá com aquele carro maravilhoso e tudo mais. E vocês percebem, então, que isso daí são pequenos retalhos da melhor performance que essas pessoas puderam ter naquele pedaço de disciplina que todo mundo quer se envolver. E aí o que acontece com a nossa cabeça? Eu preciso ter aquele carro. Eu preciso cuidar dos meus filhos dessa forma. Eu preciso ir para a academia e ficar daquele jeito. E aí a gente leva tanto a barra de todas as disciplinas, porque a gente não olha aquelas pessoas como se elas fossem indivíduos diferentes, que têm contextos diferentes, e que aquele pedaço específico é o que está trazendo felicidade para ela. Mas aquela mesma pessoa que está indo na academia, toda bombada, etc., não tem um carro da hora como a segunda pessoa. Mas a gente pega aquilo tudo ali e coloca no mesmo balaio. E aí a gente quer ser aquilo tudo, um ser perfeito que a gente trouxe ali. Como que a gente consegue chegar no nível de felicidade que nem existe? A gente tenta, de novo, né, trazer a dor para fora, né, do nosso sistema, do nosso processo diário como pessoa. Isso é ruim porque a gente perde comparação. E uma das coisas ruins da ética é que a ética traz uma série de decisões, uma série de encruzilhadas, uma série de coisas que não fica muito fácil da gente, na hora do momento da gente decidir, vem uma resposta que ela não vai ser 100%. Ela sempre vai ser insatisfatória. Quando a gente fala sobre isso, né, a gente fala sobre os dilemas éticos, né, a gente começa a entender que quando é uma coisa muito genérica, ok, fica fácil da gente decidir, né? Mas quando o dilema ético começa a chegar num momento real de decisão individual, né? Não só de indivíduo, alguém, pessoa, mas aquela única decisão que vai depender provavelmente de você sobre uma outra pessoa, essa coisa fica muito mais difícil de você saber o que é certo ou o que é errado. E isso, para mim, vai muito além de vieses, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, vai muito além de vieses comuns que a gente conversa por aí. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de ética, a gente pode trazer um exemplo desse dilema, por exemplo, assim, né? Ética, geralmente, a gente fala, é ajudar as pessoas, né? Ajudar todas as pessoas. Você não está ali para fazer mal às pessoas, porque se você faz mal, você automaticamente arranca a felicidade, né, do entorno seu, da outra pessoa e tudo mais, então você precisa fazer bem ao máximo de pessoas que você puder. Esse pensamento já é muito difícil de você conseguir entender um pouco mais sobre esse comportamento humano.
Porque, geralmente, você ajudar as outras pessoas implica, na maioria das vezes, em última instância, fazer mal, ou algum nível de mal, ou algum nível de violência para outra pessoa. Então, se tiver aquela velha história, né? Se tiver, sei lá, duas pessoas se afogando, né? Quem você vai salvar? Uma, sei lá, é a tua mãe. O outro é o teu pai. Na cabeça de vocês já fizeram as contas. Putz, meu pai é um crápula, eu quero que ele se afogue mesmo. Se bobear, eu deixo minha mãe ali se afogando só um pouquinho para afundar ele lá embaixo. E não tem jeito. Ou o contrário, com a mãe, mesma coisa, né? Ou não. Ou você quer salvar os dois e você não pode. É alguém que você conhece e alguém que você não conhece. Quem você salva primeiro? Ou você está em alta velocidade, como o exemplo aqui em cima. Você mata o senhorzinho ali, ou você mata a criança? Pô, o senhorzinho... Fala aí, o que foi? Mataria os dois? Acaba o problema, quem mandaram entrar na frente, né? Caramba. Estou andando aqui com o meu Tesla, sei lá quantos quilômetros por hora. E vê bem, isso aqui é um dilema que existe hoje em dia na nossa sociedade. Ainda bem que eu não trabalho com carros autônomos. Porque é isso aqui que o cara tem que pensar quando ele vai lá programar aquele negócio ali. Cara, tem dois seres na minha frente. Sei lá como o carro autônomo ia dizer quem é mais velho e mais novo, né? Mas tem ali, sei lá, duas pessoas ali, vou para a esquerda ou vou para a direita. Qual é a decisão que o carro autônomo... Eu fiz essa pergunta para uma pessoa próxima, falou, mas não sou eu que tenho que decidir, quem tem que decidir é o carro autônomo. Eu falei, pai, mas você que programa. Como assim? São pessoas que programam aquilo ali. Então, é uma coisa que assim, não dá para a gente conseguir chegar a ter um pensamento 100% pacifista. É óbvio que a pergunta é, a gente precisa tentar fazer o bem para todas as pessoas, sem exceção. Pô, mas fazer o bem para todas as pessoas, sem exceção, é difícil. Né? Você, sei lá, se você tem o poder de conseguir fazer o bem para muitas pessoas ao mesmo tempo, ótimo, mas você não consegue fazer para todas ao mesmo tempo. Quando a gente pega esse dilema e leva para indivíduos, por exemplo, como esse, de você ter que decidir, você vai ter que deixar outra pessoa morrer, não tem jeito. Você vai fazer o bem para uma pessoa, e isso significa você fazer um nível, seja lá qual for, de violência para outra. Não tem como. Então, é nesse tipo de contexto, né, que a gente começa a falar sobre ética dentro da tecnologia. Na verdade, não é algo novo, né, porque esse conjunto de decisões, esse conjunto moral de coisas e tudo mais, a galera discute desde lá de trás, na Grécia, como a gente viu. Né, é que hoje essa coisa fica muito mais latente. Então, é muito difícil a gente conseguir medir qual é o benefício de uma tecnologia e o risco que ela pode trazer para a gente. Não é uma questão da gente, não, se traz mais benefício, se traz mais... Eu acho que eu estou lascado, tem 2 minutos aqui, eu vou passar. Então, eu acho que tem algum benefício ali naquela coisa, né? Mas você não consegue tirar o risco, porque o risco você não está sentindo ainda. Nesse caso, se você fosse o velhinho, que decisão que você teria? Né? Não, mata o cara, mata esse moleque aqui, ué. Você é maluco? Ou se você fosse que estivesse dirigindo e você fosse velhinho? Qual que seria o seu viés? Né? Eu tenho medo das pessoas, eu acho que elas vão me expulsar. Então, esse viés, por exemplo, isso é interessante, essa parte é muito interessante, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Né? Porque qual é o nível aceitável, e ainda falando de inteligência artificial, né, que a gente pode deixar um produto, uma inteligência artificial, alguma coisa desse tipo, chegar para ela poder ser usada numa escala global, ou num grande número de pessoas. Nos Estados Unidos, eles disseram que, para os carros autônomos poderem andar livremente e tudo mais, etc., nas ruas eles têm que causar menos da metade, dos acidentes fatais que seres humanos causam na sociedade de carro. Lá na Califórnia, algo em torno de 44 mil por ano, e etc. Então, se os carros autônomos matassem 22 mil pessoas, ok. Está tudo bem. Mas, bem, eles já são melhores que os seres humanos. Então, se o algoritmo tem um viés racista, se esse viés racista, se esse viés machista, se esse viés XYZ for menos do que o dos seres humanos, já não está bom? Ou será que tem que chegar no zero? Mas se chegar no zero, como a gente vai saber que
está neutralizado. Uma coisa boa que eu vejo disso é que essa coisa ela pode ser melhorada, né, conforme as versões, né? Então, você aprende com o viés que tem ali, você consegue inteirar para você ir mitigando cada vez mais aquele viés e etc. e tal. Não faz isso com o ser humano, né? O ser humano, a gente tem que rezar que a próxima geração seja melhor que a anterior e assim por diante. Não tem backup, né? Então, um ponto para a tecnologia ali. Então, a forma, né, com que o comportamento das pessoas muda, elas mudam por causa da tecnologia. Elas mudam por causa dessa potência que a tecnologia traz para a gente. E quando a gente fala que internet, web e tudo mais mudou a forma com que as pessoas se relacionam, conversam, consomem, né? De lá para cá, a gente ainda compra no e-commerce, as mesmas coisas, né? A gente vai lá, clica no produto, bota no carrinho, piriri, pororó, etc. e avança. A gente está falando de tecnologias agora, cara, leva a gente para outro patamar. Vai realmente mudar a forma com que a gente se relaciona com as pessoas. Se vocês procurarem AI Companion, ou procurarem o Réplica, que é um desses aplicativos, serviços de AI Companion, vocês vão ver que tem pessoas conseguindo encontrar a felicidade e mitigando as suas dores usando esse tipo de tecnologia. Como que você vai chegar para uma pessoa ali e falar, cara, não faz isso, é um computador. Alguém programou essa pessoa para fazer isso. Essa pessoa, já estou confundindo as coisas. Esse negócio aí para poder fazer e responder desse jeito que você perguntou, né? Como que você chega para pessoas assim que estão encontrando maneiras de conseguir mitigar a sua própria dor, encontrando, de certa forma, um tipo de felicidade e dizer para elas que é só uma máquina? Eu não vou ter tempo de falar sobre esse conto, mas procurem. É um conto do Ted Chiang, gente, maravilhoso. Autor contemporâneo de sci-fi e tal, gente, lindo, maravilhoso. Procurem. Ele fala sobre as histórias dos digientes, que são inteligências artificiais feitas para poder, como se fossem, eu vou falar termos aqui bem pejorativos, que são os que eles usam lá. São pets digitais. Lembra do Tamagotchi? Ninguém vai levantar a mão, né? Quem balançou a cabeça, já entendi. 40 plus, tá bom. Mas o Tamagotchi ali já era uma preparação para isso, né? Nesse caso aqui, os bichinhos ali realmente vê bem. No livro ele fala que eles não ensinam a andar. Não tem lá um sistema ensinando o bichinho a nascer e já andar. Ele aprende como ser humano, caindo, levando tombo e vai aprendendo assim durante a vida. Então começa a ter uma série de dilemas éticos, porque a empresa que entrega esses pets para as outras pessoas, ela fale. E aí os pets, né, virtuais, eles ficam lá, na plataforma presa, só que tem data para aquela plataforma morrer, porque ela já está ficando velha. O que você faz? Os pets ficam lá? Ou não? Muitas pessoas conseguiram pegar afeto com aquilo ali e etc. Se você tem afeto com o seu pet, né, real, né, o cachorrinho ali e tudo mais, qual a diferença do seu cachorro para isso? Qual a diferença do meu filho para isso? Quem pode dizer que é diferente? Num contexto que a gente ainda nem entende. Então, é esse ponto onde, quando a gente tenta afastar a dor para tentar encontrar a felicidade, na verdade, a gente perde o balizamento de comparação, né? Sem dor, você não sabe mesmo se isso é feliz ou aquilo é feliz. Você não sabe quando você está feliz, né? Porque você está sempre num platô. Quando você tem dor, você sabe que você não quer estar ali. Você sabe que você tem certeza que do outro lado vai estar melhor do que agora. Então, a dor, ou a falta de dor, a mitigação, a remoção da dor, ela coisifica a felicidade. É o que eu não sei falar o nome dele, Bill Young, quem já leu aí Sociedade do Cansaço? Não, maravilhoso. Leiam Sociedade Paliativa. Ele fala bastante sobre isso também. E quando a gente fala de ética digital, então, né, como se a gente não já estivesse falando sobre isso até agora, né, mas como que a gente traz isso um pouco mais para a nossa realidade de produtos? E aqui eu vou tentar avançar mais rápido. Eu termino já, gente, desculpa. A ética digital é tudo isso que a gente faz com a tecnologia. Na verdade, envolve, né, a identificação ou tratamento desses impactos que o que a gente faz hoje com a tecnologia tem na sociedade e também no meio ambiente, para a gente poder falar de uma coisa muito mais ampla. Então, a ética digital hoje, ela complica um pouco mais as coisas, porque ela começa a colocar cenários que são cenários que a gente ainda não imaginou.
E a gente ainda não imaginou, não só porque a tecnologia ainda não existe, a gente não entende os impactos daquela tecnologia nas pessoas, mas porque, na verdade, a gente não entende quais são os comportamentos novos que as pessoas vão criar por causa dessas tecnologias. Então, é uma coisa que fica muito assim, difícil de você conseguir prever ou de você conseguir entender um pouco mais de como que essas novas tecnologias que estão surgindo, e a gente está falando de inteligência artificial, mas pensa quando a gente chegar em Marte, um malucão lá do Musk, e conseguir essa parada mesmo. Já pensaram, por exemplo, se alguém chegar na Lua de novo e encontrar água naquela bagaça? E a gente está numa catástrofe apocalíptica de que está faltando água na Terra? Sei lá, viajei. Mas pensa o seguinte, isso aí é um contexto que a gente, né, sei lá, pode nem existir. Mas e se existir? Então, a gente tenta, né, controlar esse tipo de cenário, vamos colocar assim, tentando, né, criar políticas públicas e tentando fazer inovação consciente. Bom, criar política pública é difícil, né? Vocês viram aí a PL, eu não lembro o número lá da PL. Para alguns é da censura, para os outros é da fake news, essa PL que eu estou falando. É difícil você criar. Houve tanta discussão que a galera falou, puta, gente, deixar isso para depois. Envolve muita coisa, e não é só política. Envolve real comportamento depois daquilo ser aprovado ou não. Lá nos Estados Unidos, os caras já estão falando do tipo, cara, a gente precisa parar as empresas de rede social de ficar estimulando as pessoas a ficarem rolando a bagaça ali. De que ficar fazendo coisas muito direcionadas e personalizadas para cada uma das pessoas, porque isso faz mal para as pessoas. Isso virou lei lá dentro. Virou regra. Né? Então, as empresas ali, elas tentam, obviamente, criar mais inovação, produtos que nos ajudam e tudo mais, fazem isso de umas maneiras mais detratoras e rápidas e etc. O governo tenta, né, dar uma regulamentada ali, mas conhece zero de tecnologia. Né? A galera que está conversando lá, puta, mil perdões, desculpa, ninguém... não estou falando só do governo brasileiro, estou falando dos governos de fora também. Não é feito de técnicos. Né? E as pessoas também, pô, eu quero só me divertir, bicho. Mas quer se divertir xingando, né, o outro no comentário, quer ficar triste, vai ler comentário da Globo.com para você ver. Então, é um contexto, complexo, terrível, que a gente não consegue, né, entender, né, mensurar o que isso pode acontecer. Mas o que a gente pode fazer hoje aqui, nós, né, profissionais? Tem alguns aspectos que a gente precisa trazer para a tona na hora que a gente está fazendo o nosso produto. Às vezes, até no momento que a gente está criando uma simples feature nova. Perguntas que a gente consegue entender e mapear. A gente consegue pegar e entender como que a gente entrega ainda a percepção de valor para o usuário, que ele tem essa percepção durante o uso, né? Como que a gente consegue ajudar aquele cara a ter resultados, né, benefícios com o nosso produto, sem que a gente use ele mesmo, né, como um produto. É fácil a gente pensar em rede social, mas o seu produto hoje, a empresa onde você trabalha hoje, tem alguma aresta ali que está, né, faltando, né, o que a gente pode falar sobre ética? Né? Designers, como que vocês mudam o comportamento do usuário e como que vocês medem o comportamento do usuário? É muito difícil encontrar designer baseado em dados. Designer que vai lá e lê os dados para poder pensar numa solução, aplicar aquela solução e olhar os números para ver se aquilo melhorou ou não. Seja qualitativo ou quantitativo, tanto faz. Para mim, designers têm, talvez, mais poder de decisão do que PMs, por exemplo. PM é papelada. PM, né, sei lá. Designer que vai parar e vai pensar na solução, vai desenhar aquela solução, vai entender como que manipula o comportamento do usuário por aquela solução, e depois daquilo ali, o que acontece? Aquilo vai para os desenvolvedores. O desenvolvedor executa. Não é o PM que tem a ideia da solução. Não é o PM que senta lá e desenha a solução. Define por onde começa a jornada, entende o que vai acontecer naquela jornada, como que você vai ativar aquela jornada naquele usuário. Quem faz isso é designer. Então, a gente tem que parar, não só como designers, mas também como time, como empresa, como que a gente começa a criar fundamentos éticos dentro do nosso processo.
Tem um framework, eu tenho uns 2 ali que eu posso trazer para vocês, mas eu separei só um. O Ethical OS, que já fala muito sobre isso, e ele tenta, de todas as formas, trazer antecipação de cenários para quem faz produtos. Ele tem ali um questionário enorme, para você poder pegar ali as partes que são mais coerentes com o seu produto, e você começar a fazer checklist. Entender se aquela feature que vocês estão imaginando, antes de executar e fazer, entregar a feature, obviamente, mas vocês conseguirem mapear, de alguma forma, esse tipo de risco que tem para o seu produto. Obviamente que, dependendo da empresa, os riscos vão ser maiores ou menores. Tá? Mas, mesmo quando os riscos são menores, você precisa fazer algum tipo de mapeamento de quebra de ética ou de algum tipo de estímulo que a gente esteja fazendo no nosso produto e que vai, né, manipular de alguma forma ali o usuário, ou que vai manipular os dados daquele usuário, ou que vai, né, direcionar o resultado daquilo tudo, né, para uma coisa que não é tão ética assim. Né? Tem várias perguntas que você pode fazer e colocar no seu produto, ou fazer durante o processo e criação do seu produto, para você conseguir mitigar de todas as formas, né, e todos os assuntos que tocam em ética, mas direcionados para a tecnologia. E eu não estou falando só de dados. Né? Obviamente, a gente não tem que ficar usando os dados das pessoas sem que elas permitam, óbvio. Mas e se elas permitirem? Até onde eu sei, a gente está usando o Instagram aí, a gente apertou um OK em algum momento ali e falou para eles usarem os nossos dados do jeito que eles querem usar. Né? E aí a gente fica reclamando hoje, tal, beleza. O choro é livre, é isso que o Zuckerzinho lá falaria para a gente. Você aceitou. Tem uma coisa sobre isso interessantíssima. Né? Se a pessoa negar, elas estão se aproximando. Elas estão aqui atrás. Se a pessoa pegar e falar, eu estou terminando em 2 minutos, eu juro. Se a pessoa ela tem que continuar usando o seu produto e ela não pode ter um malefício se ela dizer não para algumas coisas. Então, lembra, acontece isso direto, né? Você vai lá, se conecta com o Google, né, o seu login do Google em algum lugar, e ele fala, não, tem que ter acesso a todas as suas planilhas, editar, apagar, fazer o que quiser, e etc. e tudo mais. Você fala, mano, não quero, só quero que você leia. Mas é a única opção, é você checar aquilo ali. Né? Então, isso já é um comportamento, né, ruim, por exemplo, e simples da gente conseguir resolver e conseguir melhorar. Né? A ideia aqui é que a gente consiga impactar melhor possível, não de malefícios, tudo que a gente faz com o nosso produto. Esse mapeamento de riscos e de impactos com o usuário, com o negócio, com o produto, precisa ser feito no momento que a gente planeja a solução. Se a gente não fez isso e a gente já colocou a solução no ar, ele tem que ser feito do mesmo jeito, para que você consiga consertar depois e mitigar esses impactos de alguma forma. Quanto mais você consegue mitigar os impactos e prever esses impactos, mais fácil fica de você poder controlar algum tipo de viés ético, não só de algoritmo, mas também de comportamento dentro do seu produto. A ideia é que a gente não impeça que a tecnologia avance. Isso não pode acontecer pelo bem dos nossos empregos, mas também pelo bem da sociedade, porque a tecnologia traz benefícios. A ideia é que a gente não impeça que a tecnologia avance, mas que a gente realmente entenda como fazer a tecnologia avançar de uma forma mais direcionada, né? Uma inovação mais coerente, uma coisa muito mais responsável do que a gente faz hoje. É isso, gente. Valeu, obrigado. Pode ficar. Alô? Oi, gente, de volta. Trazei a muito, gente foi vai mal, ter... hein? Não. A gente dá um jeitinho aqui. A gente vai agora para a parte de perguntas, começar pedindo para a galera do online, a gente está de olho, não deixe de mandar perguntas, a gente vai receber por aqui para poder fazer pergunta para os palestrantes, panelistas. E agora também aberto ao pessoal, vocês podem fazer uma fila aqui na lateral, vocês vão subindo aqui no palco, não precisa ter vergonha. A gente está aqui para realmente trocar. E vocês vão subindo, faz a pergunta, a gente vai fazer aqui um bate-papo, então fiquem à vontade. Quando o primeiro entra aqui na fila, o resto vem. Então, por favor, não me deixem no vácuo. Nem eu, por favor. Quem vai ser o primeiro? Eu ouvi um vai lá, vai lá.
Então, tem alguém... Ó, 2 pessoas levantaram. Espero que não tenham ido no banheiro. O pessoal levanta a gente agora, o pessoal vai no banheiro. Perguntas E dizer fáceis, por favor. também, o pessoal da comunidade surda, se quiser subir no palco, a gente vai fazendo a tradução simultânea, já está tudo certinho aqui também. Oi, Olá. Opa! Bem? bom? Tudo jóia? Bom, é uma honra estar abrindo aqui as perguntas. Tá com vergonha? Eu tô. Claro. Vergonha e frio na barriga. Senão não tem graça. Eu gostei muito de um comentário que você fez, a hora que você falou que somos nós, os designers, que tomamos as grandes decisões sobre o produto. Tá? E acredito, já tive várias oportunidades, acredito muito que cabe essas nossas decisões éticas da gente pegar e falar assim, eu não vou nem apresentar essa ideia. Tá? Muitas vezes, na hora que você está definindo as ideias, você fala assim, cara, isso daqui não está legal. Isso aqui eu estou indo contra algum princípio de ética e tudo mais. E por isso que eu concordo com você. Acho que, nesse momento, a gente, como designer, toma essas decisões e fala assim, isso eu não vou apresentar. Tá? E aí eu queria complementar isso com uma pergunta que é o seguinte. Quando a gente está falando de ética, que você até começou a palestra falando de moral, muitas vezes a gente tem que tomar o cuidado para ver se a gente não está numa bolha. Porque muitas vezes, você até falou assim, a ética tem a ver com a questão de moral, e a moral, às vezes, ela acaba filtrando a tua visão de mundo. Tá? Pegando um exemplo que eu gosto muito, na época que a gente tinha escravidão no Brasil, o padre, que era nosso exemplo de moral, falava que escravidão era correto. Tá? E aí é onde que eu venho com a pergunta. Como que a gente faz para ver se a gente não está fechado na nossa bolha, fechado no nosso mundo, sem olhar as outras coisas, que é uma coisa que a gente acabou de vivenciar isso nessa nossa história recente aqui. Legal. Eu acho que a resposta fácil é a gente falar de diversidade. Mas, quando a gente fala de diversidade, de novo, ativa uma série de vieses na cabeça das pessoas. E, infelizmente, às vezes, esses vieses são os vieses mais comuns que a gente ouve falar, ou que as empresas, a mídia, os grupos e etc. querem que a gente pense. Então, eu não estou falando desse tipo de diversidade. Tipo, temos que ter todas as pessoas de etc. e tal, dentro das empresas e piriri pororó. É nessa linha, mas é muito mais na diversidade de você poder procurar os contrapontos sobre aquele determinado assunto, aquela determinada solução, aquele determinado pedaço do produto que você está criando, ou da ideia que você está tentando executar ou validar ali. Todos os contrapontos. Isso, às vezes, não envolve só pessoas. Isso envolve situações, isso envolve benchmark comum do mercado, entender como que o outro está fazendo, ou como que eles não resolveram aquele problema e por que eles não resolveram aquele problema. Então, a diversidade aqui entra, sim, obviamente, como pessoas, até ali acho que no último slide, tem aqueles quadradinhos coloridos que eu coloquei. Num deles, se eu não me engano, o segundo, é você trazer pessoas de outras áreas, especialistas, e se tudo der certo, de outros mercados, outros produtos, relacionados, que estão numa camada, vamos supor, mais adjacente do que a camada que a gente trabalha, para conseguir contribuir com essas ideias e validar ali aqueles pontos. Então, acho que o mais difícil nesse ponto é a gente se neutralizar. Então, a gente tentar não colocar as nossas próprias opiniões e vieses dentro daquela solução. E, cara, isso é difícil pra caramba, assim. Quem nunca viu designer e PM apegado com uma solução? Acontece o tempo inteiro. E eu estou falando de uma coisa mais simples, nem estou falando de ética, não estou falando de nada. Estou falando tipo, cara, a solução que a gente decidiu é melhor do que esse cara está falando. Por que ele está falando não? Porque não tem contexto. Porque não entende da visão mais holística da coisa. Então, essa minha resposta é meio complexa, e eu estou meio que complexando aqui, mas a ideia é a gente conseguir sempre ter uma visão mais ampla do que a gente acha que a gente tem hoje. E não é só furar a bolha, porque furar a bolha é difícil. Então, esse é um ponto. Assim, às vezes a gente tem que dizer não até para as nossas próprias, até para a nossa própria natureza, e aí conseguir recuperar isso de alguma forma e colocar ali nesse processo de ideação, um processo de discussão, argumentação e etc. Então, é isso.
Não sei se eu respondi direito, mas acho que é isso. É bem complexo para mim mesmo. Fala seu nome. A cidade de onde está falando. É. Dá oi para a galera. Oi, gente, prazer. Meu nome é Fê. Meu nome é Fernando, na verdade, né? Mas enfim. Todo mundo me chama de Fê, eu sou carioca. Vocês vão perceber quando eu começar a chiar aqui. Mais um, A gente está se multiplicando aqui. A minha pergunta é sobre a personalização que você falou. Hoje a gente vive cada vez mais nas nossas bolhas, né? Então, e a personalização ela vem num contexto muito forte, principalmente quando a gente fala de áreas como CRO, por exemplo, porque a gente precisa personalizar para cada vez mostrar mais o interesse das pessoas e, enfim, você vai pegar lá o dado do Google, você vai perguntar, Google, por que meu joelho faz barulho? É normal? E aí ele vai mostrar lá aquele negocinho quando você entrar no e-commerce para, né, o seu joelho ficar bom. E hoje eu trabalho em personalização. Então, quando você falou isso, eu senti que tem um holofote ali em mim. Eu tentei me esconder na cadeira só para não mostrar. E como é que a gente consegue... Porque as pessoas vão falar para a gente, olha, você precisa fazer. Eu não tenho como falar não fazer. Eu tenho que personalizar todos os produtos dentro do e-commerce. Como é que a gente consegue ser ético com essa relação patrão e empregado que a gente tem que entregar o que estão pedindo para a gente? Legal. A personalização acho que é a coisa mais da hora que a gente pode fazer dentro de um produto quando a gente fala de dados, né? Então, quando a gente coloca lá qualquer coisa de dados, inteligência artificial, recomendação pra caramba nos produtos, etc., porque aonde a gente quer chegar é no nível legal de personalização. O problema da personalização é que a gente consegue saber o que a pessoa gosta, o que a pessoa quer, ou que ela tem tendência para poder gostar o que ela quer, mas o problema é que a gente não entende o contexto. Aconteceu já com todo mundo, aposto que vocês procuraram alguma coisa na internet e o Instagram ficou botando aquela coisa para você. E às vezes você já comprou o negócio, está usando e ele está aparecendo ainda. Esse é o ponto mais simples de contexto que eu posso dar de personalização. Ele não sabe que eu já comprei, que eu já resolvi o meu problema, que eu já fiz o que eu tinha que fazer com aquele negócio, e a bagaça continua me mostrando um óculos redondinho, bonitinho, lá do Zerezev, sei lá o nome lá que tem da loja e tudo mais. E, cara, eu já fiz. Então, quando a gente... acho que o maior problema da personalização é exatamente isso. Personalizar quer dizer que você precisa entender o contexto da pessoa. Ela já se transformou, ela já passou. É a mesma coisa que fazer, um exemplo legal, é a mesma coisa que fazer persona. Adoro quando designer quer fazer persona. Na minha época, a galera imprimia 5 personas, e aí começava a colocar lá, não, essa pessoa é casada durante tantos anos, é diretor de empresa, tem tantos filhos, que não sei o quê e tal. 5 anos depois, aquele pôster ainda está lá. A pessoa já se divorciou, já tem outros filhos, já está aposentado, mas continua sendo diretor de empresa, que não sei o quê e tal. Então, para mim, acho que o problema da personalização é exatamente esse, sabe? Se a gente conseguir fazer uma personalização que consegue realmente colocar ali na equação as prioridades das pessoas, o que elas realmente gostam, naquele momento que elas gostam, qual o problema que ela quer conseguir resolver com aquele negócio, e a gente informar para ela a melhor solução, e não o produto, mas a melhor solução para conseguir resolver o que ela quer na vida dela, pô, bacana. Aí é personalização de verdade, entendeu? Mas eu acho que a gente não está pronto para fazer isso hoje. Acho que é muito difícil a gente chegar nesse... Não vai ser muito difícil, né? Daqui a uns anos a gente vai chegar, mas hoje personalização é isso, é só para vender mesmo, porque é fácil, né? Bota lá e vende e já era. Né? Perfeito. Até falar, a proposta daqui também é da gente fazer uma rotatividade. Eu não estou expulsando vocês, desculpa. Mas para outras pessoas que quiserem se sentir à vontade também é para fazer essa troca. A gente ainda tem tempo para mais perguntas. E aí até acrescentar um ponto que eu até procurei aqui, que eu li recentemente, do algoritmo do TikTok passar a se tornar opcional na Europa. De que... Sim, acho que o ponto central do TikTok é ele ter aquela For You, que depois de um tempo ele aprende muito rápido o que você gosta. E aí, de acordo com a GDPR, você vai poder desligar isso e não vai depender do seu rastreamento das suas atividades online. Então, aí o grande desafio é como que eu consigo entregar uma boa experiência para as pessoas sem ter essa questão de recomendação. Né? Então, a gente tem que pensar o caminho inverso. Né? Hoje em dia, a gente usa lá, conversa com a galera de data science e extrai o que a pessoa gostaria. Como é que a gente entrega uma boa experiência sem algoritmos de recomendação? E aí é que tá. Eu tenho outro problema. Como que o usuário sabe que a gente desligou de verdade?
Aí a gente começa a entrar também nesse contexto ético que é mais... A gente pode ser transparente e ser desonesto ao mesmo tempo. Então, esse é um... Apaguei sua conta, sendo que todos os seus dados ainda estão lá. Então, quem não tem, né, o stickerzinho do WhatsApp lá, né? Você acha que você apagou e você deletou, né? Com a cara do Zuckerberg, assim, deletou nada. Então, assim, esse é um ponto importante, porque quem fiscaliza essa bagaça? E aí entra naquele ponto do governo. Será que é o governo que ele tem força para regulamentar esse negócio mesmo? Acho que não tem. Então, a gente tem que confiar nas empresas? Será? Será que é os usuários? A gente pode deixar isso nas mãos dos usuários? Sei lá, quem nunca... Né, Google Bomb é da época de vocês? Pô, queria zoar alguém, fazia uma série de sites, botava lá no search lá, as palavras mágicas lá, digitava meu nome, aparecia coisas minhas lá que eu não queria. Pô, se deixa na mão dos usuários, acontece isso também. Então, esse é um ponto difícil da gente conseguir mensurar, assim. Acho que é legal dar as opções do usuário, conseguir desligar ou não, mas eu acho que melhor ainda é a gente conseguir dar caminhos e meios para que o usuário saiba que aquilo realmente está funcionando da maneira que deveria funcionar ou não, né? Então, acho que essa é a parte mais difícil. E aí não está nem na nossa mão aqui. Se alguém chegar e falar, você vai deixar ligado mesmo, o usuário desligando, o que você faz? Você sai da empresa. Aí entra todo, né, o seu... Calma aí, eu vou ajudar nós aqui, porque... Nossa, ainda você falou que não era você ainda. Ainda botou a culpa em mim, eu estou bem hoje. A água está assim, pelo amor de Deus, hidratação, me bebam. Me nota. Mas é isso aí. Oi. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan, sou designer de produto e moro em Minas Gerais. Não vou falar o nome da minha cidade, que eu acho que vocês não vão conhecer, não. Moro no interior. Oliveira. Não seu sobrenome da cidade. Hã? Não, é o nome da cidade, Oliveira. Pô, da hora. Fica perto de Divinópolis, não sei se vocês conhecem, não sei se ajudou não, mas enfim, 2 horas de BH. Queria te fazer uma pergunta que eu achei que foi interessante o assunto que você abordou falando sobre mapeamento do cenário. E isso me lembrou muito a atuação que o designer tem e a expectativa que tem do designer ser aquele guardião não só das necessidades de usuário, mas também de ser uma figura... Vou replicar um termo que eu gostei muito, que eu vi uma vez que um PM meu falou, que é ser um conselheiro estratégico, que é uma pessoa ali que ela tem que estar à frente também das decisões estratégicas de negócio. Só que eu vejo que tem muitos designers que se esforçam para poder tentar chegar nesse nível, só que existem muitos impedimentos ao longo do caminho, principalmente em questão do ambiente de trabalho em si. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, esse assunto, como que as pessoas podem lidar da melhor maneira possível e como que a gente consegue promover um ambiente onde, de fato, o designer tendo essa visão estratégica seja aplicada na prática e ele seja esse conselheiro estratégico mesmo. Legal. A pergunta é interessante, é complexa. Estou tentando ver como eu vou responder sem machucar todo mundo. Tem um problema. O problema é o seguinte, isso acontece também com os PMs, tá? Todo mundo quer ficar num nível estratégico. Porque parece que quanto mais longe do operacional e mais perto do negócio ou mais perto da estratégia, mais sucesso a gente tem de alguma forma. Isso se reflete nesse ponto de decisão, onde não, eu quero tomar decisões que sejam maiores, né, que sejam mais impactantes e tudo mais, ou até nível de cargo, né? Cara, eu não quero ficar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Para eu evoluir, eu tenho que subir de cargo e para subir de cargo eu preciso conhecer mais de negócio e tudo mais, etc. E aí as pessoas começam a almejar muito esse tipo de caminho ou esse tipo de progressão. E aí o que acontece? Isso mistura muito com o que a gente desenha da nossa carreira dentro de tecnologia e produto em si. E também isso influencia muito da forma com que a gente decide as soluções que a gente faz no produto. Por que eu estou dando uma coisa que parece que é muito desconexa? Eu tento não pensar em cargo e tento não pensar em estratégia. Eu tento pensar em... Parece clichê, tá? Mas não é. Eu tento pensar em impacto. Então, o que acontece? Designers, eles podem ser um conselheiro estratégico. Talvez eu acho que não usaria a palavra conselheiro estratégico, o termo. Eu usaria mais assim o guardião de boas decisões de produto. Por que eu quero dizer isso? Porque
a gente não olha o usuário, a gente tem que olhar o problema. Olhando o problema, a gente já vai ter um pensamento mais, entre aspas, estratégico. E aí eu não quero usar a palavra estratégica, eu quero usar uma palavra mais tática, por exemplo. Porque é onde nós de produtos trabalhamos, né? Seja designer, seja desenvolvedor, seja PM, não importa, dados e tudo mais. A gente não trabalha na camada estratégica, a gente trabalha na camada tática. Então, é muito difícil, por exemplo, a gente ter decisões estratégicas se a gente está trabalhando na camada tática, porque, na verdade, decisões anteriores já foram tomadas. E aí a gente não consegue, teoricamente, mudar essas decisões, só com muita força. Então, quando a gente trabalha como designers, PMs, seja lá o que for nessa visão mais tática, a gente consegue, de alguma forma, continuar mitigando o risco ético, risco de malefício para o usuário, risco de produto, assim como for, mas ainda assim conseguindo colocar o negócio em primeiro lugar. Então, para mim, é um erro de pensamento nosso, por exemplo, principalmente designers, quando a gente se foca muito no usuário. PM faz muito isso também, é terrível. Porque o usuário, no final das contas, é aquele velho clichê, né? Cavalos mais rápidos. E, às vezes, a gente não pode olhar o usuário. A gente tem que, às vezes, não, acho que na maioria das vezes, a gente tem que olhar o problema. Ser muito holístico. Porque a empresa ela existe porque ela está resolvendo um problema. Aquele problema ela afeta os usuários ou afeta outras empresas. Então, se a gente entende muito do problema, a gente consegue saber se aquele problema, por exemplo, afeta conjuntos éticos morais da sociedade. Se a solução possível daquele problema vai acabar com o comportamento X de um determinado pedaço da sociedade, etc. Então, acho que quando a gente chega, e aí eu digo, designers são importantes nesse ponto, porque são os designers que sentam para desenhar isso. O PM vai trazer o problema que a gente precisa resolver, e às vezes os designers trazem os problemas que precisam ser resolvidos, e aí os designers resolvem uma série de subproblemas que o PM nem imagina e que nem a galera da empresa vai imaginar. E aí, nesse ponto, é onde mora todo, acho que, sei lá, a inteligência do designer, ali, de conseguir entender e mapear isso tudo, ter uma visão holística, e aí, como o Guilherme falou antes, conseguir levar isso de uma forma, ou não levar, isso de uma forma mais palatável e melhor para ter uma evolução um pouco mais coerente, né? Ter uma inovação mais clara ali. Eu fui meio complexo, né? De novo. Não, está de boa. Legal. Eu estou preocupado, gente. Desculpa, é que esse assunto realmente é um negócio meio não, realmente meio chato. É mais complexo mesmo. Assim, mas como você tinha mencionado o assunto, eu achei que queria entender Tinha uma resposta melhor mais. que essa, desculpa. Não. Não, queria mais entender da sua visão mesmo, como é que você pensa sobre isso, que acho que também envolve bastante essa questão de ética, mas assim, num contexto específico, né? Não é falando sobre Acho que o ponto importante aqui é como que os designers conseguem entender mais do negócio. Então, não é o caso dos designers conseguirem evoluir tanto na carreira que cheguem e fiquem próximos do negócio. Eu já vi designer mudando para PM, para CPM, produto, simplesmente para poder ficar mais próximo dessa visão estratégica de negócio. Só porque achou que ia acontecer. E se lascou, não fica. Pior, acaba escrevendo história para o dev. Então, tipo, a ideia... É isso que acontece mesmo, gente, no final do dia. Então, a ideia é se o PM conseguir ter... o designer conseguir ter uma visão holística do porquê que o negócio existe, como que ganha dinheiro, como que ele afeta a sociedade de uma determinada forma, como que ele afeta os clientes, como que eu consigo trazer resultado para o negócio afetando menos os clientes e levando mais benefícios. É ali que acho que o designer deveria morar, entendeu? Gente, você é a guardiã do tempo. Por favor, não me odeiem. Foi mal. Eu vou trazer uma pergunta do online, a gente vai ter que encerrar, mas se vocês quiserem permanecer aqui para ouvir a pergunta... Responder rápido, se quiserem. A pergunta do online é da Bárbara Borges. Você comentou sobre a questão de, como designers, trazermos mais decisões com base em dados. Como podemos fazer isso em um contexto generalizado de que, normalmente, a decisão final acerca do que construímos acaba sendo por um viés financeiro da empresa e dependente dos argumentos que trazemos? Como ganhar esse espaço? Não ganha, sempre vai ser viés financeiro. É bom que essa foi rápida. Eu devia ter feito respostas assim mais vezes, né? Mas bem rapidinho, sempre vai ser viés financeiro, não tem jeito. O que a gente... tá ameaçando de novo. Mas então, eu vou continuar até me tirarem.
Não, então, a gente vai fazer as 3 perguntas de vocês, só perguntas e respondo respostas rápido. rápidas, tá? Que nem essa foi perfeita. Valeu. Obrigado pelo feedback. Mentira. Você, desculpa. É Brinks. Eu acho que a que eu ia fazer se relaciona com o que já falaram, com essa que foi feita agora, porque você trouxe essa questão de dilemas éticos, que é muito importante na ética, e é legal até trazer essa questão da liberdade, porque você só tem ética se você tem liberdade. Então, se você tem uma escolha de Sofia entre matar uma pessoa e outra, isso não é uma decisão ética, porque você não tem escolha, você não tem liberdade realmente, né? E aí a gente acaba fazendo um paralelo com esse caso aí, de que você, como designer, desenha uma solução, você tem esse pensamento com isso, mas no fim você não tem a liberdade de escolha se vai ser ou não aquilo, porque é outra pessoa que decide. Então, é o que você até tinha nos slides, mas não deu tempo de falar. Eu queria que você trouxesse um exemplo prático assim de como a gente pode realmente trazer, de alguma vez que você tenha experienciado, uma pessoa que não tinha esse poder de decisão no time, que conseguiu levar essa discussão ética. Difícil, né? Eu vou dar um exemplo aqui que passou comigo e, assim, não necessariamente a gente conseguiu levar e resolver logo de cara, tá? Então, eu trabalhava numa fintech antes e eu sugeri um produto, uma feature muito boa, onde a empresa ganharia bastante dinheiro, né? Então, era uma corretora, conseguiria ganhar mais algumas vezes ali em cima da troca de produto financeiro e etc. Só que isso ajudaria o usuário de uma forma, só que, de outra forma, a gente penalizaria um pouco ele porque ele não teria todo o investimento dele. Isso ficaria, né, para a corretora. Então, o que acontece? Primeiro dilema. Quem decide o quanto vai ficar para a corretora, né, para a empresa em si? Quem decidiu lá era a galera do comercial. E eles usaram um termo chamado nós vamos deixar o usuário careca. Isso quer dizer que a gente vai tirar tudo que pode dele. E aí o que acontece? Falo, tá, ok, quanto? Ah, não, depende do caso. Depende do caso. Se é muito investimento, a gente, né, puxa mais. Se é menos investimento... Então, vê bem, o que eu levei lá depois foi uma decisão do tipo, vamos ter uma taxa fixa. Eu não sei qual é essa taxa, precisamos fazer previsões, cenários e tudo mais, etc. Vamos fazer uma taxa fixa. Não importa se o cara está tirando R$1 milhão ou você está tirando 100. Essa taxa vai ser a mesma. Ah, não, mas aí não dá. Tá bom, então vamos fazer uma progressão. E aí a gente começou a pensar naquelas taxas de uma forma mais progressiva. Quanto mais dinheiro, determinada taxa, quanto menos dinheiro, determinada taxa. Beleza, foi para um lado. Outro ponto nós vamos mostrar a taxa para a pessoa? Então, o que acontece? A gente levou como produto a solução mais ou menos completa, colocando aqueles pontos ali para deixar o mais transparente possível e etc. Ganhamos todas as lutas? Não ganhamos todas as lutas. Mas a gente tem que levar e colocar os argumentos na mesa. Porque, no final de tudo, a decisão desse conjunto ético é do negócio. Não é nosso. E aí a gente precisa tomar uma decisão muito importante, e aí é onde envolve nós, indivíduos, procurar empresas que fiquem conectadas com o nosso propósito, com os nossos valores, com os nossos princípios. E isso é muito difícil. Não que quem trabalha no ramo financeiro todos sejam, né, desse jeito. Não é. Mas é muito difícil você se conectar com uma empresa que tem vieses ou tem decisões éticas diferentes e valores e princípios, fundamentos diferentes dos seus. Entendeu? Então, nunca vai estar na nossa mão 100%. Sempre vai ser uma coisa muito dividida, a gente tem que fazer o melhor, né, na nossa posição ali, não tem jeito. Ai, desculpa. É que não tem a segunda pergunta. É rapidinho, mas é só porque é para elogiar essa questão da importância do ética e responsabilidade, né? Porque você pode não ter a decisão final desse dilema ético, mas você tem a responsabilidade de, se você tem ciência disso, levar essa discussão. Né? Levar essa discussão e, no final de tudo, se a discussão, o seu argumento não for aprovado, vamos colocar assim, você ainda continua tendo responsabilidade sobre a solução que subir. Sim. Não só de melhorar, mas também dos impactos que aquilo ali vai ter. E eu já vi gente saindo de empresa porque não achou que deveria ficar depois de uma decisão dessa. É difícil, não tem jeito. Obrigada. Valeu. Eu vou tentar ser um pouco rápido. Bruno, 21 anos, eu estudo, não trabalho, procuro oportunidades.
É um pouco longe do que a gente estava falando agora, né, que vocês mencionaram. Você falou um pouco sobre ética e sobre as IAs também, que é um assunto bem atual, né? Acho que ninguém aqui nunca ouviu falar sobre IA nesses tempos. Sobre a parte das IAs e inteligência artificial, onde você acha que a ética entra nisso? Quando eu digo, por exemplo, tinha alguns exemplos de relacionamentos com IAs, né, pessoas que fazem isso atualmente. Onde você acha que chega, por exemplo, a você ter que ter uma ética equivalente entre um humano, por exemplo, ou uma IA? Onde é que tem uma diferença? Porque eu pensando, por exemplo, tem uma diferença muito grande de ética entre um humano e uma IA, mas a pessoa que se relaciona com, ela já deve ter tratar como o mesmo, entendeu? E como que você acha que esse tipo de indagação, que no futuro provavelmente vai ser mais comum, a gente pode incluir essa ética junto à IA e como deixar isso de forma mais natural e não muito cyberpunk da vida? Então, eu não sei, porque esse é um desses dilemas que a gente ainda não vive. Se a gente só discute, se você parar para pensar, se a gente levar para o extremo, a gente tem, sei lá, o filme O Homem Bicentenário, onde um robô, né, queria virar, né, um ser humano, ou ser tratado como. Então, a gente começa a pensar ali em quais são as decisões, ou como se ele vai ser um ser humano, a gente tem que tratar ele como um ser humano, isso ele entra dentro do nosso conjunto ético, dentro das leis que a gente tem, e etc. e tal. Mas esse é só um pedaço, é muito mais complexo do que isso, eu acho, entendeu? A gente tem que tratar igual. Eu sou um robô e não quero me tornar um ser humano, e aí? Entendeu? Então, sei lá, tem que ter o cérebro positrônico do Asimov, né, com as 3 regrinhas lá e etc. Então, acho que é um contexto e um conceito que eu acho que a gente ainda não está pronto para discutir e nem decidir ainda. Né? Então, é um ponto terrível. Eu acho que a gente vai passar por uma transição terrível, porque o que vai acontecer? Essas pessoas que se comportam de maneira que hoje a gente não entende com IAs, por exemplo, e levam as IAs para um relacionamento muito próximo do relacionamento que teria com seres humanos, o que acontece se a réplica, que é um desses sistemas, para falar, não vamos mais, né, manter essa bagaça, vamos embora e acabou, viramos outra coisa, ou vamos fechar tudo. Né? Qual que é a responsabilidade que a empresa tem com o relacionamento que o ser humano tinha com aquele pedaço de software? Não sei o que acontece. Será que eu vou poder processar eles porque eles tiraram, sei lá, a pessoa que eu amava e que era um robô e tanto faz do mundo, mataram ela? Meu Deus do céu. Tipo, é um contexto que eu não sei como resolver. É difícil, cara. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Ariel. Primeiramente, obrigada por estar aqui, obrigada pelo espaço, pela conversa, por tudo. Estou junto com o pessoal da DR ali, ó, falei que ia chamar eles, então só estou cumprindo a promessa. Eu queria mais uma opinião tua em relação a algumas coisas que a gente vive na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? No aspecto mais prático, mais tangível, assim. Por vezes a gente mapeia uma jornada, a gente pensa em um produto e a gente imagina uma coisa perfeita. E às vezes não é muito difícil a gente chegar nesse estado da arte, digamos assim. Mas às vezes a coisa está tão iminente que a gente consegue já fazer um baita produto, pensar em um baita produto em um curto espaço de tempo. Mas a gente efetivamente desenvolver, ir para esse estado da arte em uma tacada só, por vezes é um tiro no pé. Pelo menos é uma coisa que Quase eu já sempre. senti. Acontece até um certo desperdício, porque é uma coisa meio assim, John Green, assim, a culpa é das estrelas, né? A dor precisa ser sentida. Então, e eu queria uma opinião tua, justamente nessa pauta da ética, para entender se tem um limite nisso, porque em fazer com que propositalmente o cliente, o usuário, ele sinta uma dor, ele vá mudando de dor à medida que tu vá desenvolvendo aquele produto, vai fazendo pequenas entregas e tu vai meio que norteando ele, vai criando novas dores, né? Então eu queria mais ou menos uma posição tua, uma ideia tua, se existe um limite para isso, se tu enxerga um limite para isso, se tu enxerga um risco nisso, e como que a gente pode equilibrar esse backlog. Legal.
Eu acho que não tem um limite claro. O que eu entendo é real, não dá para resolver o problema inteiro de uma vez. Não só o problema real, que a empresa quer resolver, o produto quer resolver e tudo mais, mas também o problema, como que eu vou dizer, os problemas secundários que isso causa. Então, eu acho que tem que ser do jeito que você falou, tem que ser muito evolutivo. O que eu entendo? Às vezes, a gente vai esbarrar numa solução que resolve um determinado problema e, como você falou, coloca o usuário dentro de um contexto onde ele ainda sinta outras dores ou outros problemas, e que aquilo é, às vezes, lucrativo para a empresa, ou é bom para o produto, ou, de alguma forma, traz algum benefício para o usuário, mas aquela dor tem que ir junto. Eu não consigo dizer, por exemplo, dar um exemplo claro disso, tá? O problema que eu sinto ali é a gente manter de propósito. Vou tentar trazer um exemplo, tá? Que o Instagram tenta arrumar e não consegue. Ó, tá vendo? Eu terminei em 30 segundos, eu juro. 20. Ele não falou aqui só carregado? Vim carregar. Meu Deus do céu. Vai, Você pega 30 os braços, segundos. pega as rápido, pernas. é gente. rápido. Bora, porque tem gente para chamar. Então, aí o que acontece? Hoje eles falam lá para os creators, lá, os influencers, etc. Ah, não, eu quero... Vê que engraçado. Eu quero que não apareça os likes, que não apareça o número de comentários, seja o que for no post. Bom, por que isso? Uma, porque os creators olham aquilo ali, eles não ficam atacando a ansiedade, porque quantas pessoas viram, mas eles continuam vendo depois nos status lá e etc. Mas também não é para influenciar os usuários a conseguirem engajar daquilo de uma certa forma. Eles podem engajar, mas eles não sabem que 100 pessoas antes também deram like e tudo mais e etc. Mas eles continuam usando os dados mesmo assim. Então, o que acontece? Ajudou, de uma certa forma, os usuários com nível de ansiedade, seja lá o que for, etc.? Não sei, é difícil também de medir. Provavelmente ajudou, a feature ainda está lá. Mas, sei lá, eles não mudaram o comportamento deles de usar os dados para influenciar e direcionar aqueles usuários, recomendando coisas e X, Y, Z. Então, talvez o nível de ansiedade de só olhar os likes ali ajudou um pouco. Mas a gente ainda continua recomendando produtos que aumentam a ansiedade dos usuários também, aquela coisa, né, de querer consumo e tudo mais, etc. Bom, tanto faz. Então, acho que esse é um ponto importante. Às vezes a gente vai encontrar um caminho do meio que nem sempre é o ideal. A gente não resolve o dilema, mas a gente encontrou um caminho ali que provavelmente é menos crítico, não é 100%, a resposta ainda é insatisfatória, mas levantamos a bandeira do tipo, estamos tentando, entendeu? Então, é muito assim, não é muito pragmático, assim, sabe? Muito certo qual que é a decisão e etc, na evolução. Valeu. Palmas para o Diego.